Alô pessoal, mais uma vez aqui fala Valdeir Carvalho com você, com muito prazer, em mais um super bate-papo, aonde a gente vai trazer muito mais assuntos sobre a nossa rede União de Rádio e também sobre o nosso podcast, o podcast Francamente, e também sobre o canal Valdeir Carvalho. Então, desde já agradecendo muito o carinho e a presença de vocês durante toda a semana, sempre ali ouvindo a nossa programação, a Rede União de Rádios que está trazendo super novidades, mas mantendo aquela excelente qualidade com a sua programação. Uma programação que começa às 7 da manhã com o programa Cristo é a Resposta, apresentado pelo nosso irmão Carlos Guzmão, que vai de 7 às 8. De 8 às 9 da manhã, você tem o Radar da Notícia, apresentado pelo nosso mestre Zezinho Vieira. De 10h30 ao meio-dia e meia, Plataforma Popular, também apresentado pelo nosso irmão, nosso mestre Zezinho Vieira. À 1 da tarde, de 1 às 3, começa o Music Mix, apresentado pelo nosso Ronaldo José, o multimídia Ronaldo José, que é também o apresentador do podcast Francamente. E depois, às 4 da tarde, entra em campo o Na Defesa e no Ataque, apresentado também pelo nosso mestre Zezinho Vieira, de 4 às 5, programa esportivo, que fala do esporte em toda a sua dimensão e também do futebol. E às 8 da noite, você fica sempre com a segunda edição do Music Mix, com a apresentação do nosso J. Freitas, e também sempre na programação da nossa rede União de Rádios, a nossa participação, eu, Valdeir Carvalho, também junto com o Felipe Queiroz e ainda o Turiba Vieira, que é o homem que falou do tempo no Plataforma Popular. A gente também participa sempre levando muita informação aos nossos ouvintes na programação vitoriosa da nossa rede União de Rádios. E, lógico que vocês também devem acompanhar o podcast Francamente, bota lá no YouTube, Rede União de Rádios, podcast Francamente, e lá vocês vão ter as excelentes entrevistas feitas pelo nosso Ronaldo José. E ainda, eu havia prometido que iria trazer algumas entrevistas do podcast, e a gente colocou, que foi o podcast falando sobre empreendedorismo com o nosso Daniel Oliver, ele que é o dono das redes de supermercado Oliver's. Ele contou a sua história, né? E também tivemos aqui, colocamos o podcast com o oftalmologista, o Bruno Martins. Ele é o Vitor Martins. O Bruno é um médico também que a gente vai trazer o podcast dele, onde ele fala sobre o câncer, como surge essa doença e também como se pode prevenir. E também quando se descobre, tem que se fazer os tratamentos, mas sempre tem que se ter os exames periódicos para poder detectar o câncer e já poder combatê-lo logo no início. Então, nós temos o Daniel Oliver, que fala sobre o empreendedorismo, e quem não quer empreender, ter o seu próprio negócio. Então, quando se fala em empreendedorismo, logicamente que se torna alvo de muita procura. E é muito bom quando a gente escuta a história, né, das pessoas que iniciam os seus projetos. Eles contam que nem tudo, né, no início são mar de flores, o Daniel fala sobre isso, mas interessante foi que ele falou que no período da pandemia foi aonde, né, ele teve aquela explosão, porque ele não começou com supermercado, ele começou fazendo hambúrguer, e ele conta que começou numa garagem, depois partiram para uma outra localidade, para um outro espaço, e começaram, né, com uma chapa, e de repente estava até achando que aquilo não iria vingar, veio a pandemia e foi onde foi o boom. Tiveram até que aumentar mais o espaço, comprar muito mais ferramentas de trabalho. A sua família o apoiou, né, o seu irmão sempre com as ideias, mas é importante sempre no início
do empreendedorismo, o apoio da família, a união da família, né? Todo mundo sempre junto. Então, o Daniel, ele enfatiza que a sua família foi também fundamental para que o projeto desse certo. Então, quem quer empreender tem que acreditar, tem que ter perseverança, tem que compreender que no primeiro ano é o ano você vai plantar, para depois colher, né? As pessoas já querem plantar de início, já querem colher de imediato. Não é assim. Tem um período. E nesse período é onde vai se exigir muito, mas muito mesmo, da pessoa que está empreendendo, ou seja, do trabalhador. Então, de imediato não pode pensar no lucro. Ah, já querer ver dinheiro. Não, tem que pensar em trabalhar, sempre procurar ter ali um caixa para você poder investir, sempre estar investindo, compreendendo o que o momento atual está exigindo do empreendedor, as concorrências que poderão também vir, como que você vai se posicionar diante da concorrência, como que você vai se posicionar diante dos seus funcionários. É essencial, quando tiver os funcionários, pagar os funcionários. Em primeiro lugar, sempre isso, né? Tem pessoas que, não, primeiro ele quer ver o lucro, aí vai pagar, eu pago depois, e aí dá tudo errado. Primeiro paga tudo que deve, né? Vai sempre pagando, e o que sobrar, vai armazenando, vai guardando. Depois que você pensa no teu lucro, depois que você pensa em você, primeiro pensa no crescimento do seu negócio. Mas o crescimento do seu negócio, ele vai se dar pelo tratamento que você tem com os clientes e principalmente com os funcionários. Esses são fundamentais, né? No caso de você tendo o apoio da família, você saber reconhecer o apoio da família, valorizar, lógico, né? Então, quer dizer, e oferecer sempre um produto de qualidade, está pronto para atender aquela demanda. Isso é fundamental para qualquer êxito do negócio. Mas entendendo que você precisa de um ano, né? É igual quando você vai abrir um comércio. Quando você vai abrir um comércio, é um ano para você estabelecer ali o ponto, como se fala, é o ponto. Você tem um ano para trabalhar o ponto. Depois desse primeiro ano, então você já começa a ter, né, alguns lucros, você já começa também a ter a sua recompensa. Mas tem que compreender que logo no início é necessário trabalhar e trabalhar muito. E outra coisa que foi essencial, o que o nosso Daniel Oliver falou. Ele não ficou olhando as dificuldades. As dificuldades vêm? Vêm. Não é fácil para ninguém começar, iniciar, você chegar e empreender. Qualquer coisa na vida que você inicia não é fácil. Há a necessidade de quê? De muito esforço, de muita vontade, de muito trabalho, muita dedicação. Acima de tudo, muito estudo, muito conhecimento. O importante de tudo é sempre ter o estudo, sempre ter o conhecimento. Quando eu falo estudar, né, não quero dizer também aquela parte de ensino, seja fundamental, médio, universitário. Não. Estudar o que você está fazendo, o que você vai empreender. Então, quer dizer, você precisa estudar, você precisa, então, melhorar, se capacitar. Isso é fundamental, muito fundamental, ter o conhecimento daquilo que você está fazendo de fato, do que você está oferecendo, firmeza naquilo que você está oferecendo, e aí vai dar certo. Mas, de início, entender que nada é fácil. Então, vai ter trabalho? Muitas vezes vai haver, tem que fazer até sacrifícios. É muito duro, né? Você olhar assim as pessoas indo se divertir, aí vão à praia, e você tem que estar ali. Não é brincadeira, não. As pessoas, fulano, vamos sair amanhã, vamos para tal lugar assim. E aí você chega, não, eu não posso, eu preciso chegar, eu preciso estar aqui, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer isso aqui. Ou seja, no início, é aquela questão do sacrifício. Mas você vai fazer esse sacrifício e vai valer a pena. Aliás, na vida, eu acho que ela tem que ser assim, né? É porque a gente começa a nossa vida de forma muito errada. A gente não se prepara para a vida. Esse é o nosso maior erro. Você vê que a gente, ao invés de primeiro se estruturar, primeiro se capacitar, primeiro estudar, hoje, eu já falei isso e torno a falar. Na minha opinião, os jovens de hoje, se aos 15 anos de idade eles já estiverem com a faculdade feita, a faculdade já ali, acabou a faculdade, e começar já a galgar o trabalho, ele já está, né, ali com um bom êxito. 15 anos hoje de idade, 20 anos, vamos botar aí, já é fundamental para o jovem fazer a faculdade, ou então também fazer cursos técnicos, é importante.
Às vezes, eu não quero fazer faculdade, mas ter cursos técnicos, muito importante. Hoje você tem vários cursos técnicos que estão aí disponíveis, tem até cursos online, é onde você vai se estabelecer no mercado de trabalho. Então, ao invés de como hoje os jovens, né, estão fazendo, e a gente também, lógico, já fez isso, você começa, vamos falar a verdade, começa a querer se divertir, não quer trabalhar, só pensa em sexo, e aí já vem, por causa do sexo, sem aquela prevenção, vem gravidez, e aí é uma confusão, filhos antes do tempo, e aí você não tem condições de se manter, vai manter uma família como? Né? Ou seja, o que começa errado vai dar errado, e é onde a gente observa, infelizmente, o que está acontecendo com o nosso país, o que acontece na nossa vida. Por causa de que a gente, na nossa juventude, ao invés de a gente chegar e buscar investir em outras coisas que serão fundamentais para o nosso futuro, a gente já começa com coisas que às vezes vão até estragar o nosso futuro. Então, é muito essencial planejar, né? Planejar na adolescência ou futuro. E esse planejamento ele vai passar por muita dedicação. Não adianta, a conta sempre vai chegar, sempre vai chegar. Quando a gente procede errado, né, na nossa adolescência, ela vai chegar mais à frente. Então, por isso, você jovem que está aí, ou qualquer pessoa também que pensa ou em recomeçar, de início, esquece, é sacrifício mesmo, dedicação, é suor. É igual o Silvio Santos uma vez, quando perguntaram, que ele abriu um leque de perguntas em seu programa, aí foi até o Wagner Montes, eu não sei se foi o Wagner Montes ou se foi aquele Décio Pitinini, perguntou para ele o que ele poderia dar assim como êxito para o sucesso do Silvio Santos como um empresário, principalmente como um apresentador e aquela coisa, né, do SBT, a empresa do SBT. Ele disse, olha, abriu o seu paletó e falou, meu sucesso é 90% é o quê? Trabalho. 90%, porque ele estava todo suado, né? Então, 90% da minha vida é o quê? O trabalho. E depois, 10%, né? Vamos botar ali, vamos botar que seja o lazer. Mas ele falou trabalho, estava todo suado, e ele ali apresentando o programa. Foi a primeira vez que ele deu uma entrevista, vocês podem até colocar isso lá no YouTube, está lá, a entrevista sensacional que ele deu, ele falou sobre vários assuntos. Então, quer dizer, e ele chegou e falou, não, hoje o que, né, me dá, de fato, esse crescimento e o que eu estou tendo de êxito é o trabalho. Trabalho, esse Santos realmente sempre foi uma pessoa de muito trabalhar. Tanto é que ele apresentava os seus programas e também fazia parte ali, lógico, como dono do SBT, da direção. Muitas vezes era ele que mudava, falava qual programa que ia começar, que não ia começar. Então, quer dizer, trabalho. E tem que ser assim na vida de todo mundo, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Aí, depois você vai ter o êxito. Mas, só que infelizmente a gente começa errado. Hoje você vê que, infelizmente, foi até triste a gente chegar e ter que ouvir os dados, porque hoje a juventude já começaram a juventude está conhecida como a juventude nem trabalha, nem estuda, nem faz curso, nem quer fazer nada, né? O que é muito ruim. Nem nada, nem não buscam hoje se firmar num campo de trabalho, estão pensando que da forma como estão futuramente vão ficar bem, não vão ficar bem porque não estão estruturados, a competição cada vez ela é muito maior. Então essa juventude nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, né? Quer dizer, ela infelizmente ela vai ter um futuro muito ruim, vai ter um futuro muito ruim, vai ser um futuro muito prejudicado. E aí o que acontece? Infelizmente isso prejudica também a própria economia do país. Mas para esses que querem ficar nesse nem, a gente só vai lamentar, porque eles é que vão colher, né, os frutos do seu mal, do seu mal plantio, né? Ou seja, não vão colher nada. Agora, aqueles que hoje, né, já estão plantando agora, vão ter alguma coisa para colher. Mas isso aí é fundamental, passar por um planejamento. Primeiro se estrutura, depois pensa em se divertir, pensa em família, né? Eu acho que hoje o ideal seria os jovens, ou a pessoa se casar com os 30 anos, mas ela tem que casar, mas ela já tem que estar estruturada. Não adianta essa coisa de, não, vamos assim que as coisas vão dar certo. Não, não vai dar certo, entendeu? Você tem que ter um planejamento. Então, veja lá no podcast sobre o empreendedorismo, o que fala o Daniel Oliver, está tanto no canal
francamente, da nossa Rede União de Rádio, e também está no canal no YouTube, Valdeir Carvalho, também está nas nossas redes sociais, no Facebook. E então é só você chegar lá e buscar. Teve uma pessoa que lá no Kawaii que perguntou, mas como é que eu faço para acessar? É só você botar, qualquer pessoa, vá lá no YouTube e coloque podcast, francamente, Rede União de Rádio. E você vai achar o podcast. Ou então, vá lá em Valdeir Carvalho e vocês vão achar também esses 2 podcasts disponíveis no nosso canal. E o outro, que é o Vitor Martins, excelente médico, oftalmologista, mas é um outro nome, difícil de se falar, mas ele também fala sobre os problemas da visão, o que tem que ser feito, o tratamento. É uma pessoa que tem o conhecimento do que faz, vai, né, ajudar muito a você entender a tua saúde nos seus olhos, o quanto é importante você chegar e preservar também. E depois a gente vai trazer sobre, né, com o Vitor, ele falando sobre o câncer. Esses são 2 podcasts que eu vou, né, fazer questão de trazer para colocar nas nossas redes sociais para que você possa se informar mais sobre esse assunto, tá bom? Então é isso daí. Então acesse www.radiometrópole7.webradiosite.com, é o endereço eletrônico da nossa Rede União de Rádios, onde você tem um site e lá você vai entrar e você vai ter toda a nossa programação disponível para que você possa sempre ficar numa boa e de bem com a vida na nossa Rede União de Rádio. E outra coisa agora, mudando de assunto rapidinho. Bom, a gente ouviu falar que a Ivete Sangalo, ela não faz mais parte, né, do quadro de funcionários da Globo. A Eliana, ela está indo para a Globo e ela quem vai ficar no lugar da Ivete Sangalo. E também a gente ouviu, né, teve as informações de que Fátima Bernardes, ela se arrependeu de ter saído do encontro. Ela foi, né, fazer o The Voice, não teve ali, não teve uma boa satisfação, uma boa audiência, né? Então, e ela analisou e viu, né, e se arrependeu de ter saído do encontro. E aí, o que acontece? É lógico que com a saída da Ivete Sangalo, muitas pessoas algumas pessoas fizeram festas, fizeram, né, até comemoraram, e sempre vem essa coisa, fez o L, como se isso tivesse alguma importância, porque as pessoas nos seus devaneios, nas suas loucuras, algumas pessoas nas suas loucuras, acham que a Ivete Sangalo, que até então ganhava 7 milhões na Globo, né, ela e o Luciano Huck são os que têm os maiores salários, ela estava ganhando até uns 7 milhões de reais e ficou 20 anos na Globo. Essas pessoas acham que a Ivete Sangalo ela está se importando se ela está ou não está na Globo. Ela já está com a vida dela estabilizada, para ela, tanto fez ou tanto faz. Até porque, o que acontece? Eu acho isso muito engraçado, como que as pessoas elas vão se colocando, né? Elas vão vibrando com aquilo que, entre aspas, seria uma derrota, o que não é uma derrota por parte dessas pessoas. Pelo contrário, essas pessoas como a Ivete Sangalo e a própria Fátima Bernardes, eu achei muito show de bola ela chegar e falar que ela se arrependeu de ter saído do encontro. Ou seja, é uma pessoa que ela tem nome, tem profissão, é uma pessoa que tem estabilidade, tem a sua vida financeira já resolvida, mas é uma pessoa que está buscando sempre ali trabalhar. É uma pessoa que não ela se dá por satisfeita com aquilo que tem. Ou seja, está sempre buscando. É uma pessoa que vai se inovando, e isso é muito show de bola. Essas pessoas que ficam com essa bobagem de que fez o L, ao invés de aprenderem com esse tipo de postura que a Fátima Bernardes vem tendo, a própria Ivete Sangalo, que vai fazer shows, e se ela não estiver na Globo, ela vai estar na Record, vai estar no SBT, vai estar na Rede TV, igual o Geraldo Luiz, né? Geraldo Luiz, vai fazer o que? Fez o L. Geraldo Luiz estava lá na Rede Record, não conseguiu ir bem, saiu e hoje está na Rede TV. O Kleber Machado, quando saiu da Globo, muitas pessoas comemoraram, fez o L, tá afundando, isso assim, assado. Olha lá, o Kleber Machado, desde quando saiu da Globo, não ficou desempregado. Foi para Record, acho que foi para Amazon, também Prime. Agora está lá no SBT, acabou de fazer a transmissão da final da Champions, né, com a vitória do Real Madrid, mais aí um título para o Real Madrid, o 15º título de Champions do Real Madrid. E o Kleber Machado, como sempre, excelente, uma narração perfeita, um trabalho, e também até que tem que dar
ao SBT os parabéns pela transmissão, porque muito show de bola, tá de parabéns ao SBT, ali os comentaristas, até que o SBT acertou, né, em pegar os comentaristas e botar ali junto com o Kleber Machado. Kleber Machado que, assim que saiu da Globo, narrou, né, os 2 jogos da final do Paulistão, não ficou desempregado, deu uma excelente audiência para a Rede Record. Os 2 jogos deram 15 pontos, liderança para a Record na final do Paulistão de 2000, acho que foi 2022. Foi assim que ele saiu, aí ele foi para a Rede Record, agora está lá no SBT também, fez uma excelente transmissão. Ele que é muito melhor, né, do que o que estava lá no SBT. Então, quer dizer, o Danadinho, depois eu vou lembrar o nome do Danadinho, que fala muito, né, o Danadinho, mas o Kleber Machado não tem jeito, é muito melhor, é padrão Globo, então já deu aquele padrão muito ao SBT. Então, quer dizer, essas pessoas não têm essa coisa de ficarem desempregados. Então, mas pelo contrário, eles, diante da dificuldade, eles buscam, né, sempre está melhorando, eles buscam estar em algum local. Não importa se é em o seu canal no YouTube. O Galvão Bueno saiu da Globo, montou um canal no YouTube, quando muitas pessoas pensaram que era o fim do Galvão, o Galvão volta para a Rede Globo, volta a ser funcionário da Globo. Ou seja, não tem essa questão do que, fez o velho, não sei porque que às vezes as pessoas comemoram, porque eu acho que eu não tenho que comemorar, né? Eu tenho que aprender que essas pessoas elas conseguem, dentro do próprio caos, ou da situação que às vezes se mostra adversa, elas conseguem se inovar e conseguem se renovar. São pessoas que elas poderiam falar, tá bom, já estou com o meu aqui, né, meu boi na sombra, já estou tranquilo, parei por aqui mesmo. Nada, continuo muito bem, né, ali nos seus trabalhos. Então, quer dizer, agora, é muito estranho, né, porque você veja, o pastor que estava indo ao monte, né, o pastor estava indo para fazer lá, ter um contato com Deus. Infelizmente, a gente não pode falar que ele estava no local errado, mas aí, infelizmente, o policial penal entra numa favela do Rio de Janeiro, aí diz que entrou no local errado, se deparou com traficantes, e aí houve uma troca de tiro, e inocentes que estavam ali naquela hora, como esse pastor e aquela criança de 8 anos, os dois vieram a óbito. Uma criança de 8 anos que não tem nada a ver com a situação, e o pastor que também não tinha nada a ver com a situação e que estava indo fazer, né, a sua oração e ao monte. E aí eu pergunto a esses que sempre falam, né, sobre essa questão do o pastor por acaso fez o L? Isso eles não falam, né? Eles não falam nada. E o pastor fez o L? Por acaso, por ele ser pastor, acredito que ele seja bolsonarista. E por que isso aconteceu com ele? Eu queria que esses, né, pregadores do caos, esses pregadores aí, né, que vibram com a desgraça dos outros, já que aqueles que saíram da Globo são demitidos são porque fizeram o L, e infelizmente, se vocês puderem responder, por que esse pastor que não fez o L, que estava indo buscar Deus, infelizmente tomou um tiro e morreu? Vocês têm que ter alguma explicação, né? Porque tudo vocês sempre colocam como se fosse maldição. Agora, esse homem de Deus, que infelizmente estava indo buscar o Senhor, por que ele morreu? É uma pergunta que eu quero, né? E se puderem responder, a gente fica, né, feliz da vida. Ou vão dizer também que o pastor não era um pastor, foi pecado, ele estava em alguma condenação. Não é possível. Eu tenho certeza que esse pastor não fez o L, mas infelizmente, né, veio a óbito. Então é isso, mas dizendo que essa situação, a Fátima, né, ela dá um exemplo, e também a gente tem a Ivete Sangalo, que com certeza, né, porque ela não está tendo ingressos vendidos, com certeza ela vai dar uma resguardada aí na sua imagem, e daqui a pouco volta, porque são pessoas que realmente, né, elas têm nome. Eu acho que a gente precisa, a sociedade, ela precisa chegar e buscar sair desse marasmo. A gente precisa se informar, a gente precisa buscar ter o conhecimento, e a gente precisa levar aquilo que é essencial para uma discussão nacional. Aquilo que hoje afeta a sociedade, o desemprego, a falta de educação, né, a falta da saúde, todas essas coisas e a gente tem que exigir a melhoria. Uma melhor distribuição de renda, a questão dos impostos, isso é que tem que ser debatido, é isso que tem que ser discutido, isso que afeta a nossa vida, né? Essa insegurança, a gente sai, mas a gente não sabe se a gente vai voltar, quer dizer, isso está afetando todo mundo, não tem, então quer dizer, principalmente
essa classe, né, que está sempre, que é o povo. O povo é o que sempre sofre todas as consequências da irresponsabilidade política. Então, esses temas é que devem ser debatidos, e não essa questão de que, se fez o L ou se deixou de fazer o L. Isso aí não vai nos levar a lugar nenhum, tá bom? Então, esteja com a gente nas nossas redes sociais e nós vamos, se Deus quiser, depois trazer muito mais podcast para vocês. Então, Valdeir Carvalho nas redes sociais, também lá no nosso YouTube, e o podcast, francamente, pela nossa rede União de Rádio. É só você acessar lá o canal no YouTube e vocês vão lá, aperte o sininho, se inscrevam nos dois canais, Valdeir Carvalho e também no podcast, francamente. Esteja com a gente sempre na nossa programação diária, na nossa rede União de Rádios e também nas nossas redes sociais. Forte abraço, beijão no coração e até uma próxima.